Graça e paz a todos. Vamos ficar de pé, irmãos. Graça e paz para você que está acompanhando de casa. Vou ler aqui Salmo 145. Salmo 145. Vamos ler aqui alguns versículos, pedindo que Deus nos abençoe nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa. Depois vamos estar orando também das pessoas que estão com várias necessidades. Mas o Salmo 145 é um salmo do rei Davi. É um salmo de louvor. Salmo 145, salmo do rei Davi, que diz assim. Você que está em casa pode me acompanhar também, em nome de Jesus. Cântico de louvor ao nosso Deus. Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade, e meditarei nas maravilhas que fazes. Vamos até o 9. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis, e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a sua imensa bondade e celebrarão a sua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Amém. Glórias a Deus até aí. Então que nós tenhamos essa noite essa gratidão a Deus, que nós também temos esse espírito de bendizer de Deus. Nós bendizemos aquele que nós somos gratos, aquele que nós achamos importantes, aqueles que nós engrandecemos. Se nós achamos nosso Deus grande, então nós exaltamos e falamos bem. Bendirei, falar bem, falar coisas que glorificam a Deus, né? Não saia da sua boca reclamação, murmuração, lamentação, mas que saia gratidão a Deus, a você que está aqui, a você que está em casa. Então eu gostaria que todos estivéssemos nesse espírito de gratidão ao nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele esteja no controle de tudo aquilo que acontecer essa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos Te bendizer, Te exaltar o Seu nome, como diz a Tua palavra, todos os dias Te bendirei. A cada dia nós falaremos das grandezas de Deus, pois o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus poderoso, é um Deus que está no controle de nossas vidas, é um Deus que tem nos abençoado bastante, Deus. Por isso nós queremos ter um espírito de gratidão ao nosso Deus, Deus. Nós queremos agradecer pelas bênçãos concedidas, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos bens materiais, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela Tua misericórdia, pela paz que invade o nosso coração, Deus. Por isso todos os dias nós queremos bem dizer, falar bem do Senhor, glorificar a Jesus com as nossas vidas. Tira do nosso coração qualquer espírito de frieza, de indiferença, mas que possamos estar abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós todo dia, Pai. Ó Pai, se alguém está acompanhando, Deus, está aqui ou está em casa acompanhando, Deus, de repente está com o coração com murmuração, com crítica, com reclamação, tira esse sentimento, pois o Deus é bom para conosco, Deus. Que nós não entremos, Pai, em tudo aquilo que acontece nesse mundo, de pessoas que reclamam, que murmuram, que não tem o Deus verdadeiro, mas que possamos ter alegria, Pai, em nosso coração a cada dia. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que o sangue de Jesus, que nos purifique de todo o pecado, tire qualquer culpa do nosso coração, qualquer sentimento que não agrade a Deus. Nos abençoe, que o Espírito Santo seja no controle da nossa igreja, da sua casa, que Ele possa nos fortalecer essa noite. Nós Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Alegria.
Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E esse corinho bem antigo, ele diz exatamente isso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então vamos louvar a Ele nessa noite, amém? Aleluia, 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 aleluia. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Alegria, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar, posso pisar. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha, Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia. Ele é a rocha da nossa salvação, Ele é a rocha da nossa salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar.
solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Só a igreja, solta o cabo. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Navega com fé e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Só a igreja, solta o cabo. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Está em tuas mãos, ó Deus. Aplauda o Senhor, amém? Amém, glória a Deus. Navega com fé em Jesus. É um sentido figurado, mas significa que você deve caminhar todos os dias com Jesus, independente das tempestades, das dificuldades. Não deixe Jesus por nada. Nós gostaríamos de estar orando agora, tendo um período de intercessão. Eu vou chamar o Ronaldo a vir aqui à frente, mas eu gostaria de citar aqui que temos vários pedidos de oração, né? Vários irmãos da questão da saúde. O pastor Rodrigo, ele está com a gripe muito forte, né? Ele fez o teste de Covid ontem e deu negativo, mas ele estava com muita tosse, muito com mal-estar, né? Então ele, para se recuperar, e também como está havendo uma epidemia, muitas pessoas com gripe, ele achou melhor não retornar hoje ainda, né? Até para não expor ninguém, para ele mesmo voltar com saúde plena, né? O Felipe também não estava muito bem de saúde, também estava com a gripe. Então, por esse motivo, o pastor Rodrigo não retornou hoje, mas se tudo der certo, vamos estar orando, ele deve retornar no próximo domingo. Mas é importante que você ore pelo pastor Rodrigo, pela Juliana, pelo Felipe, pela Lívia, coloque sempre eles em oração. E também temos algumas pessoas que precisamos orar que estão com Covid, né? Membros aqui da igreja. A Amanda, a nossa secretária, atestou positivo para a Covid. Tanto até avisando os irmãos que obviamente ela não vai trabalhar essa semana, não tem como expediente. Além de se recuperar, também tem a questão, vai ter contato com as pessoas, está na licença médica. A Amanda
nossa secretária, então vamos orar por ela para que se recupere da Covid. Também o nosso irmão Federico, né, que é um dos fundadores da igreja, também está com Covid. Também a filha dele, a Marlene, e o neto Wesley. Também está com Covid a Leia, que é filha da nossa irmã Edna. Também a Lana está com Covid. É uma jovem que às vezes fica lá em cima na transmissão. E também a Janete, que é a irmã da irmã Jacira, esposa do Mauro, também está com Covid. Então, esses são os relatos que chegaram a nós, né? Também a minha cunhada Edilene, que também é membro aqui da igreja, também está com Covid, está na fase final de recuperação. Então, veja que é importante nós estarmos orando, né? Muitas pessoas com gripe, com Covid, né? Não é brincadeira, então, inclusive da nossa igreja. Então, vamos estar orando, tomando os nossos cuidados, mas orando por todos esses irmãos que eu citei, inclusive nosso pastor Rodrigo. Também tenho pedido oração pela família do Edgar. O Edgar Sabadinho é um jovem que também é membro da nossa igreja, ele é casado com a Jéssica, e o pai dele faleceu essa semana. Então vamos orar também pelo Eduardo Sabadinho, o Edgar e o Eduardo. São dois irmãos, os dois são membros da igreja, e o pai deles faleceu essa semana. Também, relembrando aqui a nossa irmã Marilene, ela pede pelo irmão dela, o Valdo, e o primo José, ambos estão com câncer. Então os irmãos veem que são vários pedidos na parte da saúde. Eu sei que há outros pedidos que os irmãos de repente têm o seu coração, os irmãos têm aí. O irmão Ronaldo vai estar nos dirigindo agora em oração, então você coloca diante de Deus. Você que também está em casa, no mesmo espírito, vamos orar juntos. O irmão Ronaldo estará nos dirigindo. Amém. Boa noite a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Aqueles que puderem dobrar vossos joelhos nesse momento, a gente estar intercedendo pelos motivos de oração, e vamos estar orando, amém? Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor primeiramente, Senhor. Agradeço ao Senhor podermos ter essa oportunidade de podermos estar em Sua casa, Senhor. De podermos estar aqui louvando e adorando ao Senhor, meu Deus. De podermos estar aqui também para receber mais uma porção da Tua palavra, Senhor, para os nossos corações. Também agradeço ao Senhor, meu Deus, pela transmissão que temos, a qual alcança os irmãos que estão em seus lares aí, Senhor. Seja o Senhor, meu Pai, acobertando, guardando, protegendo, direcionando, capacitando, suprindo as nossas necessidades, como o Senhor tem feito ao longo do tempo, Senhor. Porque, meu Pai, o Senhor é um Deus fiel, um Deus grandioso, maravilhoso, misericordioso, és o Senhor, meu Deus. Peço também, Senhor, para com os pastores que compõem a Tua igreja, pastor Rodrigo Capuzzo, que creio que está ali se recuperando, Senhor, e tomou essa posição, Senhor, de estar se ausentando, assim, para que não corresse o risco dessa proliferação da gripe, Senhor. Um cuidado que só mesmo o Senhor pode colocar em nossos corações, Senhor. Para com a sua família ali, acoberta, guarda, proteja também, Senhor, livra das enfermidades, Senhor, livra dos acidentes, todo o intento do adversário, todo dardo, toda seta lançada, meu Pai, despedaça todo embaraço, toda tramóia, toda elaboração do mal contra Teu servo, Senhor. Seja também para com o pastor Ricardo, que aqui está presente, Senhor, fazendo-se assim a Sua vontade, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no coração do Teu servo, Senhor, de estar diante da Tua presença, diante da obra do Senhor, a qual o Senhor constituiu sobre essa terra, Senhor, para que mais e mais almas sejam alcançadas. Usa-o sobremaneira, Senhor, fortaleça, capacita, habilita, continue dando entendimento e sabedoria que o Senhor tem dado a Teu servo, para com a sua esposa também, Senhor, acoberta, guarda, livra dos olhos invejosos, os olhos malignos, todo o intento do adversário, toda palavra lançada que vem para ferir o coração do Teu servo, Senhor, quebra, despedaça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Creio no Senhor, oh meu Pai, entra com providência, Senhor, entra com providência ali, Senhor, tira, Senhor, todo desconforto, Senhor, porque sabemos que essas enfermidades sobre nossos corpos traz desconforto, Senhor, traz dor, traz desânimo às vezes, cansaço, Senhor. Peço ao Senhor, revertendo essa situação, Senhor, entra com providência, porque para o Senhor não há distâncias,
Para o Senhor não há barreiras, para o Senhor não há portas que possam estar fechadas, Senhor. Como diz a sua palavra, o Senhor abre as portas, o Senhor quebra os ferrolhos de ferro, o Senhor adentra e pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, mediante as nossas limitações, Senhor. Mas peço ao Senhor, meu Deus, para com essas almas, para com essas pessoas que perderam aí seus entes queridos, Senhor. Seja o Senhor ali confortando, seja o Senhor consolando, seja o Senhor fortalecendo diante desse momento de perda, que são irreparáveis, Senhor. Mas creio no Senhor ali, tocando nos corações ali, falando que as coisas continuam, Senhor. As coisas continuam sim, Senhor, e por isso estamos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, clamando ao Senhor para com essas pessoas, Senhor. Entra com providência, seja para com a tua igreja, seja para com a diretoria da tua igreja, seja para com os ministérios que compõem a tua igreja Batista de Vila Diva aqui, Senhor, porque creio que temos muito o que fazer ainda, Senhor. Nos dê também, Senhor. Dê a cada um que compõe a membresia da tua igreja, desde o maior ao menor, toma em suas mãos, Senhor. Toma em suas mãos, dando habilidade, capacidade, Senhor, direcionando, Senhor, sensibilizando, para com as almas que estão aí afora ainda, Senhor, a qual, Senhor, pedimos ao Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, possa nos usar para que nós venhamos falar do amor e a salvação advinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para essas que se encontram aí nas trevas, Senhor, que nós não venhamos nos omitir, Senhor, e perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos olhares, por diversas situações, Senhor. Perdoa, se assim não estamos fazendo de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, Senhor. E seja o Senhor para conosco, mais uma vez, mediante esse culto que está sendo realizado ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, obrigado, irmão Ronaldo. Os irmãos podem sentar um minutinho. Aviso, nós temos mas é bem importante, da Semana da Compaixão. Precisamos que você continue trazendo as suas ofertas de alimentos, né? Temos uma cesta na porta da igreja. Como também você pode fazer a sua transferência para a conta da BAC. É bem importante, né? Sei que em janeiro, de repente, muitas pessoas estão viajando, estão de férias, mas as necessidades das famílias são as mesmas de todos os demais meses. Então não se esqueça, né? Pessoas que nós abençoamos todos os meses, que precisam agora, inclusive principalmente agora em janeiro, também da sua oferta. Vamos estar abençoando as pessoas que também recebem a cesta básica. Nós temos o trabalho mensal que é feito com várias famílias que não são da igreja, né? E elas também contam. Então não se esqueça, traga a sua oferta de alimento ou mande a sua oferta para a conta da ABAC. Vamos entregar os dízimos e as ofertas, né, também, reforçando a importância. Mesmo de férias, você pode continue contribuindo, fazendo essa transferência bancária. Também você que está aqui na igreja pode estar entregando no gasofilácio. Eu vou ler um texto lá em 2 Coríntios 9, versículo 6, 9:6, que diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Então continue semeando, não pare, né? Se você por algum tempo, olha, de repente começo do ano, não preciso semear, semeadura tem que ser sempre, né? Porque as bênçãos de Deus, elas sempre vêm sobre a nossa vida. Aquilo que Deus te deu, continue ofertando na casa de Deus. Não é uma troca, mas que Deus, Ele é bondoso. Mas se você obedece a Deus, Ele dá tudo aquilo que você precisa e dá mais ainda. Essa que é a nossa visão. Se você pegar lá em 2 Coríntios 9, esse texto da Bíblia que eu li aqui estava falando sobre ofertas. O apóstolo Paulo, ele estava agradecendo pelas ofertas que ele tinha recebido, tá? Então a semeadura aqui se refere também à oferta. Vamos estar orando nesse momento, já agradecendo pelos dízimos e as ofertas. E depois que nós estivermos cantando, os irmãos podem trazer as suas ofertas.
E também quem tiver os seus pedidos de oração, pode pegar aqui para a irmã Jussara, para o irmão Barreto. Nós recolhemos esses pedidos e durante a semana nós temos um grupo que ora por todos eles. Vamos orar consagrando o dízimo e a oferta, a nossa vida profissional. Você que está em casa também, que está desempregado, está com alguma dificuldade nessa área, coloque diante de Deus, crendo que Ele vai abençoar. Senhor nosso Deus, nós queremos consagrar nesse momento os dízimos e as ofertas ao Senhor. Senhor Deus, nós cremos, como diz a Tua palavra, que aquele que semeia também há de colher, Deus. E faça que tenhamos sempre essa fé, essa confiança, que quando obedecemos a Deus, o Senhor, na Sua bondade, nos abençoa cada vez mais. Eu peço que a bênção financeira, a bênção no trabalho, venha sobre cada pessoa que está acompanhando, Deus, esse culto essa noite, Deus. Se alguém está desempregado, abra portas, abençoe o trabalho de cada um, abençoe aqueles que recebem a sua aposentadoria, abençoe aqueles que têm o seu negócio próprio. Eu consagro cada uma dessas situações, alguém que tem algum familiar com dificuldade nessa área, Deus, e abençoe a nossa igreja, que os recursos continuem sendo bem usados na direção do Espírito Santo, para que a obra de Deus cresça cada vez mais aqui. Nós te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta pode consagrar agora ao Senhor. Glória a Deus. Que privilégio poder louvar um Deus tão grande, santo, puro. E nós vamos louvar Ele com o hino 52 da harpa, Grandioso És Tu. Se você tiver a harpa, pode abrir. Se não tiver, vai passar no telão para acompanhar conosco esse louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Louve Ele então, minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, das glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo, ó Deus, recordo a cruz e o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és
poupaste teu filho amado por amor de mim. Meu coração, que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. A minha alma canta. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aplauda ao Senhor, amém? É a tua glória vive em mim. Tu és formoso,
isso, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Deus. Recebe o nosso louvor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. Que a minha recompensa é a tua glória vive em mim. A minha recompensa é a tua glória vive em mim. Aplauda o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus por esses louvores muito bonitos. Obrigado, Tati, toda a equipe de louvor, por essa dedicação. Louvores muito bonitos. Esse último fala que nós temos que reavivar a chama, né? Nosso primeiro amor. Nós não podemos nos desanimar. Acho essa parte achei muito importante, né? Em épocas de crise, nós temos que nos levantar, né? Não viver de passado. Olha, no passado eu era um crente dedicado, eu era animado. Isso tem que ser hoje. Então você pensar no passado. Então que Deus realmente reavive em nosso coração esse amor, reavive essa chama dessa disposição de servir a Deus, de vencer e de lutar. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus continue nos abençoando na mensagem, mas que você fique com tudo que nós cantamos até agora. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, Deus. Tudo aquilo que nós já cantamos até agora, oramos, é o Senhor falando no nosso coração também, ó Deus. Eu peço realmente, Deus, que o Senhor possa estar reavivando, Pai, o coração de toda a nossa igreja, Deus, que todos voltem à disposição do primeiro amor, que ninguém se deixe vencer pelas provações, pelas dificuldades da vida, ninguém fique no passado, mas que possamos avançar, ir para a frente, crer que Deus tem coisas grandes e coisas novas para nós a cada dia, Deus. Ó Pai, faça que reaviva, Pai, o nosso amor, principalmente por Deus, e também por tudo aquilo que nós temos que amar, a Tua obra, as pessoas, nossa família, que o Senhor toque em nosso coração para essa noite. Eu te agradeço por esses irmãos que estão aqui, por essa comunhão, pela equipe de louvor, ó Deus, que conduzida pelo Espírito Santo, já tem nos abençoado. E eu peço que o Senhor continue falando a nós, através da Tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Vamos poder sentar? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, a carta de Tiago, né, a carta geral, não é uma igreja específica que ele escreveu. Tiago, que é um dos últimos livros da Bíblia, está um pouco antes de 1 Pedro, né? Então, Tiago, capítulo 1,
e eu gostaria de falar sobre o tema vencendo as provações. Isso é para te animar, tá? Não é para você ficar mais desanimado, porque o pessoal vai falar de provações de novo, mas na verdade é para animar. Então vai procurando Tiago 1, versículo 12, do 1 ao 12. Tiago 1, diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, e cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Até aí. Então vamos pensar um pouco sobre provação. Como eu disse, não quero te desanimar, quero estudar junto com você algumas passagens da Bíblia para nos animar. Provação, que é citado aqui no versículo 2 e no versículo 12. Provação, o próprio nome diz, é o efeito de você provar alguém, né? Você testar. A provação é uma dificuldade, é uma situação de grande sofrimento que prova você. Prova se você tem fé mesmo, prova se você realmente está firme, se você está confiante realmente em Deus. No caso do cristão, se aquilo que você aprendeu, você consegue colocar em prática mesmo, é um teste, né? Quando você está fazendo qualquer curso, na escola, numa faculdade, né, você aprende uma série de coisas, e a prova é isso, é para ver se você aprendeu mesmo, né? De repente eu estou lá assistindo a aula que o professor deu, eu li livros, mas será que se realmente alguém depois te perguntar, você sabe realmente, você aprendeu? Essa é a prova da escola, mas na verdade existem as provas da vida, né? Você, por exemplo, estuda qualquer profissão na sua vida, isso para você que está estudando, pegue isso, né? Você estuda, mas um dia, não apenas a prova da faculdade, um dia você vai trabalhar em algum local e vai ser provado se você aprendeu aquilo lá mesmo ou não, né? Isso acontece, você é formado em uma profissão, você estudou um monte de coisas, agora você tem que resolver. Ou seja, aquilo que você diz que você sabe, se for testado, você sabe mesmo? Essa é a vida. E aqui se refere à questão da fé. Eu até penso que até certo ponto, a situação que o mundo viveu esses últimos anos, né, desde 2020, da questão da pandemia, Deus, Ele permitiu, né, a gente vai pensar sobre isso, coisas que Deus permite, até como prova para as pessoas, que é um teste até certo ponto, né? Pensa bem, é uma dificuldade jamais, que de repente ninguém, no nosso tempo, jamais passou. Algumas dificuldades, por exemplo, não vir à igreja, ou ter restrições para vir a uma igreja, né? Está doente, olha, melhor você, se está com esse vírus, é melhor você não vir. Isso já até certo ponto é uma prova, é um teste. Você aprendeu a vida inteira, olha, eu sou cristão mesmo que eu não esteja na igreja, né? Eu aprendi de Jesus, mas será que você consegue realmente manter a sua fé?
manter a sua devoção quando você não podia vir à igreja, ou quando você tem restrições para vir, até certo ponto é um teste. E também ver se é com os cristãos, você aprendeu a vida inteira, que você também tem que ter a vida devocional com Deus, até fora da igreja, você tem mesmo? Estava me lembrando, alguns meses que a gente não podia fazer nenhum tipo de reunião, né? Ano passado, em março e abril, foi assim, por exemplo, nem se você quisesse, né? A gente tem pessoas que poderiam vir agora, mas naquela época, nem quem pudesse, poderia vir. Então, até certo ponto, foi uma prova. Será que você realmente mantém a sua fé em Deus mesmo, tiver que ficar distante dos irmãos, de repente do líder, de repente do pastor? Até certo ponto é uma prova de tudo aquilo que você aprendeu na vida, se você mantém a sua fé, mesmo numa situação mais difícil, numa situação com mais restrições. Então são provações, de repente a provação de alguém que ficou desempregado, provação de alguém que perdeu um familiar, provação para alguém que ficou doente, ou que está doente hoje, por exemplo. Você tem uma lista de membros da nossa igreja que estão doentes, né? Pessoas conhecidas. Então, prova, Deus permitiu, né? Estou falando assim, Deus se vingou de alguém. Não, Deus permitiu, de repente, para ver a nossa fé, que não é apenas aqui, é no mundo todo. Então, são situações difíceis para realmente, Deus permite para ver se aquilo que nós sempre falamos, que nós acreditamos, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós oramos, nós realmente estamos prontos. De repente, alguns cristãos estavam mais prontos para essa situação que passa no mundo hoje do que outros. De repente, alguns continuam firmes, outros já desanimaram o coração, já ficaram mais distantes, não estavam tão preparados assim, né? Isso eu ouço no geral, né? Muitas igrejas, muitas pessoas, de repente, ficaram mais distantes. Mesmo quando voltou, algumas já esfriaram. Então, a dificuldade é maior. Uns estavam mais preparados e outros menos. Mas são provações que acontecem na vida. A diferença é que nós sempre temos provações. Eu creio que, de repente, essa da pandemia foi uma provação geral, muito parecida para todo mundo, né, ao mesmo tempo. De repente, em certo momento eu tive uma provação, você teve outra. A diferença dessa é que foi ao mesmo tempo para todos. Mas são provações. Mas qual que é a sua perspectiva de provações e dificuldades como cristão? Estava pensando aqui. Você, depois que aceitou Jesus, você acha que as suas dificuldades na vida aumentaram ou diminuíram? Qual a sua? Não precisa responder para mim, pense nisso. Aumentaram, de repente você fala, eu não tinha fé em Jesus. Tal. Aí você aceitou Jesus, começou a seguir a Jesus. Será que as suas dificuldades aumentaram ou diminuíram? Ou de repente você até, nos últimos tempos, buscou mais a Deus. Você é uma pessoa que não tinha tanto dedicação, mas agora você ora mais e lê mais a Bíblia. Você acha que a sua vida ficou mais difícil ou mais fácil? Qual a sua perspectiva sobre isso? Seguir mais a Jesus facilita ou dificulta mais? E a sua forma de enfrentar as dificuldades? Você enfrenta as dificuldades hoje como você enfrentava em outras épocas? Você acha que conforme você busca a Deus, a sua forma de encarar uma provação, qualquer tipo, né, de saúde, de família, mudou? É a mesma coisa? É para nós avaliarmos. Nós não podemos ter uma abordagem não realista da fé, por um lado, né? De repente, tem muitas pessoas que se sentem frustradas ou decepcionadas, porque de repente a forma que foi mostrada a fé não era tão realista. A pessoa de repente recebeu a fé, ouviu, olha, você vai ficar rico rapidamente, por exemplo, né? Os seus problemas vão se acabar, você não vai ter mais certas dificuldades na sua família. Algumas pessoas de repente recebem uma mensagem não tão realista na questão das dificuldades, e de repente elas ficam desesperadas. A própria Bíblia diz, na parábola do semeador, que tem pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria, mas quando vem as provações, nem todo mundo está tão preparado assim, né? Interessante, parábola do semeador. Tem pessoas que recebem com alegria, mas conforme vêm as dificuldades, nem todos seguem com a mesma fé. Então, como você recebeu? Mas tem dois lados. Por um lado, eu estou falando, você não tem que ter uma abordagem não realista. Olha, eu sou cristão, então, como eu vim na igreja, eu orei e cantei, então uma semana eu não vou ter dificuldade nenhuma no trabalho, em casa. Tem pessoas que às vezes até passam por essa crise. Pô, se eu orei tanto, cheguei em casa, a dificuldade era a mesma. Eu cheguei na semana, parece que não mudou nada. Então, não é uma abordagem não realista. Mas, por outro lado, nossa abordagem tem que ser uma abordagem de fé. Não estou aqui, por isso que eu falo, não quero desanimar o seu coração também. Você não pode ser,
Você não pode ser aquele crente que acha que você vai viver sempre na tristeza. Olha, estou cheio de problemas, estou cheio de dificuldades, né? Tem cristãos que talvez tenham essa abordagem. Olha, nada se resolve na minha vida, está tudo sempre ruim na minha casa, estou sempre ruim em tudo. Não é isso. Mas a palavra de Deus, na verdade, tem uma palavra de vitória e bênção. Quando a gente fala que você vai ter vitória, quando alguém fala que você vai ser vencedor, a pessoa não está te chamando para uma abordagem uma abordagem realista. Mas, na verdade, o que acontece é que Deus, Ele quer, se você vai passar por dificuldades por um lado, por outro, Deus diz que você vai ter vitórias. Nós temos que ter essa perspectiva. Em Romanos 8,37 diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pega lá em Romanos 8, de 31 a 39, ela fala de uma série de dificuldades que as pessoas podem ter, mas nós seremos vencedores. Então, a nossa palavra não é de facilidade, mas que é de vitória, é. Essa que é a grande diferença. Não estou dizendo que a sua vida vai ser fácil, mas estou dizendo que você vai vencer. Então, essa é a abordagem correta que nós temos que ter. Você não tem que sair, vai ter provações, você sai de cabeça baixa. Não, você tem que sair com coragem, crendo que você vai vencer. E a palavra de Deus sempre é bênção, né? Você pega lá em Números 6, 24 a 26, tem a bênção, né? O Senhor te abençoe e te guarde, né? O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus é sempre sobre bênção das pessoas. Você deve desejar a bênção para o seu irmão, né? Não é um mero costume religioso. De repente, nos momentos que a gente fala, olha, abençoe o seu irmão, onde está? Pedindo uma repetição vazia, mas realmente nós desejamos que você tenha uma vida abençoada, que a sua família seja abençoada, que o seu casamento seja abençoado, que os seus filhos, que o seu trabalho. Essa é a nossa palavra de fé. Nós vamos passar por dificuldades, ninguém pode se sentir iludido, mas você vai ser vencedor. Então são duas coisas ativas. Vai passar por dificuldade, mas com certeza você vai vencer. É passar por provações. Não estou querendo colocar uma mensagem de derrota ou pessimismo. Minha semana vai ser uma péssima semana. Mas eu quero realmente colocar no seu coração, a palavra de Deus quer colocar, que você tem que ter fé que você vai ser abençoado. Se você pediu para Deus, você tem que esperar que Deus te abençoe. Né? Pensou, você vai pedir para Deus, estou orando aqui, mas eu acho que Deus vai dizer não para tudo. Não é assim, né? Eu estou orando, mas eu acho que Deus não é. Não, você tem que ter fé, crer que Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, Ele vai resolver as suas situações. Creia nisso. Falando sobre sofrimento, Tiago, versículo 2, que nós lemos aqui, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Não estamos dizendo que você tem que gostar de sofrer, né? E se você for ler, olha, minha vida é um grande sofrimento. Não, a Bíblia não está dizendo. A Bíblia diz que você tem que ver o sofrimento da perspectiva de Deus, confiar em Deus. Não que você tem que, olha, estou sofrendo bastante. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Deus não é sarcástico, mas está sofrendo bastante, que legal. Não é isso. É a perspectiva real. Lá em João 16:33 diz: no mundo passais por aflições. Jesus disse, ele vai dizer assim: tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Jesus, ele estava andando com seus discípulos, com seus apóstolos, estava ensinando que eles passariam por dificuldades, mas ainda assim eles tinham que ter ânimo, pois o Jesus que eles estão seguindo era um Jesus vencedor. Então é isso. No mundo que o mundo jaz no maligno, você não pode esperar do mundo sem Deus que vai ser tudo fácil, tudo abençoado. Não tem como. O mundo está sem Deus. Mas você pode crer que Jesus está com você. Essa é a grande diferença. Tem pessoas que às vezes vão para o lado do otimismo. Eu sou otimista, vai dar tudo certo na vida. Um otimismo, um sentimento de sorte vago. Mas nós cremos que Deus está conosco. Amém? Vá pensando nisso. É lá em Atos 14:22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, você faz parte do reino de Deus, você tem comunhão com Jesus, sempre vai ter uma dificuldade. Às vezes, mesmo que as coisas estejam em paz, nós estamos sujeitos, né? Às vezes, sua família é uma bênção, todo mundo feliz, mas um dia, algumas coisas ruins acontecem, né? Um dia, por exemplo, você perde um familiar, né? Minha família sempre foi uma família harmoniosa, mas um dia meu pai faleceu, por exemplo. Então, estamos sujeitos
a isso. Situações difíceis, tribulações, mas elas fazem parte. Se nós estamos entrando no reino de Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, e estamos caminhando rumo aos céus, faz parte de dificuldades. Jesus falou isso para os apóstolos. Interessante, se você for ler a história, pesquise um dia qual foi o fim de cada um dos apóstolos, né? Às vezes você até critica, Tomé, ele era assim, Filipe era desse jeito, mas vai ler, Pedro negou Jesus, que absurdo, mas vai ver qual foi o fim dos apóstolos. Todos sofreram muito por Jesus, né? Dizem que apenas João que não foi assassinado, mas ele ficou preso na ilha de Patmos, no final da vida, quando estava lá, quando ele escreveu o Apocalipse. Então, fazem parte as dificuldades. Não estou fazendo apologia ao sofrimento, mas você tem que estar preparado e crendo que Deus, tem dias que Deus vai te dar paz, vai dar tudo certo, mas você tem que estar preparado e capacitado para enfrentar dificuldades. Às vezes em qualquer área, até na área de trabalho, eu aprendi isso. Você tem que estar capacitado. Não quer dizer que olha, amanhã vai dar tudo errado no meu serviço, mas eu tenho que estar preparado. Se vir uma dificuldade, eu sei como enfrentar. Essa que é a diferença, né? Estar capacitado, estou preparado se vir uma dificuldade. Não é que amanhã, às vezes não vem, tem dia que não vem nenhuma grande dificuldade. O mais importante é que você esteja preparado, capacitado para isso. E quem nos capacita é Deus. Uma pergunta que nós muitas vezes fazemos: quem é o culpado das nossas provações? Eu tenho vários problemas na vida. Quem é o culpado? Sou eu? São as pessoas? Qual é a origem? Por que a minha vida tem um monte de problemas? De repente você pode perguntar. De repente alguém te acusou: olha, Ricardo, você tem problemas porque a culpa é toda sua, né? Ou de repente você é a pessoa que vive culpando os outros. Olha, eu tenho várias dificuldades na minha vida, é culpa de um monte de pessoas, é culpa dos meus pais no passado, é culpa do meu ex-cônjuge, é culpa das pessoas que trabalham comigo, dos meus parentes. A gente pode estar colocando um monte de culpas em várias pessoas, mas a origem das provações vem de Deus, vem do diabo, vem das pessoas. Então, o que nós podemos aprender em geral na Bíblia? Por que nós temos provações? Quem provoca as provações? O primeiro culpado é o pecado, porque nós somos pecadores, todos os males vieram no mundo. Você pega desde Gênesis 3, você conhece muito bem, mas pega lá em Gênesis 3, versículo 17 ao 19, as dificuldades da vida humana, elas começaram a vir por causa do pecado. Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Palavras de Deus para Adão. Ela lhe dará espinhos e ervas, você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus já tinha falado para Eva antes, que multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, mas aqui, versículo 17, maldita é a terra por sua causa, ou seja, porque o homem pecou. A primeira origem das provações é o nosso pecado, é tanto o pecado meu, quanto o pecado das demais pessoas. Toda a terra é contaminada. De repente você tem doenças, tem as doenças na natureza, são culpas, são consequências do pecado. Lá no céu você não vai ficar doente, por exemplo, mas tudo, a fragilidade do corpo humano, as doenças são culpa do pecado, os desentendimentos entre as pessoas, a violência, do pecado. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos com a natureza que desagrada a Deus. Então é normal eu fazer coisas erradas, não conseguir fazer o que é certo, eu prejudicar as pessoas me prejudicarem, e assim por diante. Meu corpo ser frágil, contaminado, sujeito a doenças, as pessoas terem dificuldades de se relacionarem, pois todos nós temos nossos defeitos, né? O homem, a mulher, todos temos. Somos imperfeitos, temos essa dificuldade até de perdoar, até de entender, de amar. Então o pecado é o primeiro culpado das provações, porque eu sou pecador, o mundo inteiro sofre. Você
o seu pecado e o pecado das pessoas, no geral. Todos nós somos pecadores e isso nos leva a sofrer, a ter provações, dificuldades na vida. Outra origem das provações, das dificuldades, são as nossas escolhas erradas. Tem coisas que nós sofremos na vida, não necessariamente porque você pecou moralmente, mas porque você não tinha sabedoria. Você fez escolhas erradas, não intencionalmente. Pensa bem, tem coisas que você fez erradas, não intencionalmente, mas você não tinha sabedoria. Por isso que aqui no versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. O livro de Provérbios fala muito sobre sabedoria. Se você ler, por exemplo, os 9 primeiros capítulos, eles vão falar sobre o bem para quem é sábio e as consequências para quem não é sábio. Quem não é sábio sofre muito. O Provérbios diz, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós fazemos escolhas erradas na vida, não temos sabedoria. Tem coisas que você olha para o seu passado, olha, nem tinha intenção de pecar, mas eu fiz uma escolha errada. Você decidiu por algo errado no passado, você fez um acordo que não deveria ter feito, você se uniu com a pessoa errada, você assumiu compromissos que você não deveria ter assumido. Às vezes pode ser você, às vezes pode ser os seus antepassados da sua família, erros de pessoa erros seus e erros de pessoas que te influenciaram. Tudo isso. Então as nossas escolhas erradas fazem que nós tenhamos provações, tenhamos dificuldades. Às vezes você está passando por dificuldade hoje por algo que você escolheu errado no passado. Pode ser há muito ou há pouco tempo. Nem tudo que eu escolho de errado eu consigo me livrar logo. Tem coisas que você escolhe errado, você consegue rapidamente resolver. Agora tem certos erros que a gente comete na vida que é muito difícil nós resolvermos rápido, né? Nós precisamos de misericórdia de Deus, né? Decisões erradas são como estradas erradas que você entra na sua vida. De repente você ia fazer uma viagem e pegou a rodovia errada. Você sempre vai ter um prejuízo. De repente você vai para o Rio de Janeiro, né? Eu sei que o Rio de Janeiro é mais comum você ir pela Dutra, por exemplo. Aí, por algum motivo, você pegou uma outra estrada. Eu peguei lá a Raposo Tavares, que vai para outro lugar. Eu peguei a Anchieta. De repente, você até consegue voltar, mas tem que dar uma volta enorme, né? Pode demorar muito tempo. Então, escolhas erradas são estradas erradas que nós pegamos na vida. Você não tem que ficar se lamuriando, porque já passou. Mas tome cuidado em não tomar novas decisões erradas e sofrer de novo. Outra fonte das nossas dificuldades é o próprio diabo. 1 Pedro 5,8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, e ruge procurando alguém para devorar. Eu não estou fazendo aqui alusão que o diabo é culpado de todos os seus problemas. Tem pessoas que, qualquer coisa, foi o diabo, mas o diabo com certeza te ataca. Também não vamos, tem o equilíbrio. O diabo com certeza ele faz ciladas, principalmente para você cair em pecado. Ele provoca tentações para que você desagrade a Deus, para que você tenha comportamento que não deveria ter, para você falar aquilo que você não deveria falar, para você mentir, e assim por diante, para você enganar, para alguém adulterar. Então o diabo, ele arma ciladas, ele quer destruir as pessoas, ele faz de tudo para que as pessoas que não conhecem Jesus continuem cegas espiritualmente. Ele coloca impedimentos. Porque a pessoa que não conhece Jesus, ela continua não conhecendo, pois o diabo coloca todas as artimanhas para ela nem ouvir. Você que conhece Jesus, o diabo fica te atacando para você desanimar na sua fé, ou para que você peque e fique distante de Deus. Então o diabo também é uma das fontes das nossas provações. Quem também permite as nossas provações é o próprio Deus. Não que Deus provoca, porque Deus não pode tentar ninguém, conforme diz lá em vários versículos da Bíblia, né? Mas às vezes Deus permite. Por exemplo, no caso de Jó, Deus ele permitiu, ele coloca limites, mas ele permitiu. O diabo começou a falar muito, olha, Jó, ele só te serve porque ele tem de tudo. Aí Deus, olha, vai lá e pode tocar nos bens dele e na família, mas só isso, não toca nele. Aí depois, olha, pode tocar na saúde, mas você não pode tirar a vida dele. Então Deus ele coloca até limites às provações. Então, se ele permite que o diabo aconteça alguma coisa, Deus ele coloca limites. Mas Deus às vezes permite, né? Jó, na verdade, na época dele, era o homem mais justo e íntegro. Não seria justo você falar assim, Jó, o que ele fez? Ele sofreu muito, ele fez várias coisas erradas. Se Jó fez coisas erradas, imagine os outros que viviam na época dele. Então Jó era o homem mais justo da época dele, mas Deus ele permitiu.
Algumas pessoas até entendem que o tema de Jó é porque o justo sofre. Você faz tudo certo e ainda assim você sofre bastante. Foi o caso de Jó. Então Deus também permite as nossas provações. Então, relembrando, as nossas provações, elas podem ter origem no pecado, em decisões erradas, no diabo ou no próprio Deus que permite, né? Deus não provoca você fazer nenhum mal, mas Ele permite certas situações, dependendo dos propósitos que Ele tem, Ele fez. Como vencer as provações, então? Conforme esse texto. Primeiro item, para você vencer as provações, segundo o versículo que nós aprendemos aqui. 1. Vence as provações com alegria. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Ou seja, não quer dizer que você tem que ser sarcástico, eu estou feliz que estou sofrendo, não, mas continue sendo alegre, mesmo que você esteja sofrendo, alegre-se na esperança. Gálatas 5:22 vai dizer que a alegria é um fruto do Espírito. Quem tem Jesus vai produzir alegria no seu coração. Às vezes é até fácil você entender, de repente se você perceber com honestidade a sua vida, muitas vezes você estava com dificuldades grandes, mas ainda assim você se sentiu alegre porque você tinha Jesus no coração. De repente, você cantou hoje, ou cantou em outro culto, você cantou alegremente, você gostou do cântico, mas eu entendo, eu sei que muitas pessoas estão cantando, não significa que você não tem nenhum problema, mas ainda assim você está alegre, isso é alegria que vem de Deus. Então você tem que ter essa atitude, seja uma pessoa alegre, mesmo que esteja passando por dificuldades, alegria que vem de Deus. Então, também o Tiago, ele diz aqui que você tem que estar alegre porque Deus está trabalhando na sua vida, né? Pode estar doendo, não dizendo que você tem que gostar de sofrer, mas seja uma pessoa alegre. Então, vença as provações com alegria, não deixe que a tristeza, que o desânimo vença a sua vida. Muitas pessoas nos dias atuais, de repente, estão deixando que a tristeza invada o coração. De repente, a pessoa não está alegre hoje, de repente, alguém em casa não está alegre. Estou passando por dificuldades, estou de cabeça baixa, estou desanimado. Eu nem sei se eu vou voltar para a igreja. Alguém pode estar pensando assim. Mas a Bíblia diz que você tem que passar dificuldades com alegria. Deixa o Espírito Santo encher o seu coração de alegria. Amém? Amém? Falando para os irmãos despertarem. Outra coisa, segunda coisa, alegria. Segunda, vencer as provações com sabedoria. Versículo 5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e será concedida. Se você não está se sentindo sábio para alguma coisa, peça a Deus. Aqui fala que Deus dá livremente, ou seja, Deus ele não vai negar sabedoria. Ninguém nasceu sabendo tudo. Tem pessoas que são menos experientes do que outras, mas de repente você fala, mas como eu vou vencer aquela dificuldade essa semana? Ore a Deus pedindo sabedoria. Às vezes você não sabe, às vezes você está preocupado, eu vou ter força, alguém vai fazer um milagre, mas já peça a Deus sabedoria. Mas o milagre vem através de você ser sábio, você ter a visão correta, você ter um entendimento correto sobre aquela situação que você está passando. Não seja precipitado. Tem muitas pessoas que, inclusive no reino de Deus, são precipitadas, né? Até na igreja, pessoas que são precipitadas, não são sábias, toma decisão correndo, sem pensar muito. Eu estou sentindo agora, é o que eu vou fazer, eu falo. Tem pessoas que tomam decisões importantes de forma precipitada. Então, seja sábio. E tem pessoas que não fazem nada porque não sabem o que fazer. Então, peça sabedoria para agir. Você tem que ter sabedoria, até para saber o tempo certo. Não ser precipitado, fazer as coisas antes do momento, mas também não deixar as coisas passarem. Então, você tem que ser sábio. Eu falei em escolhas erradas. Para você não ter escolhas erradas, peça sabedoria. Pense em quantas coisas na vida, no passado, você decidiu sem sabedoria e quanto você sofreu. Então pense, essa é a importância. E a sabedoria que vem de Deus, antes de tudo. Provérbios 1,7 fala que o temor do Senhor é o princípio do entendimento. Ou seja, para você ser sábio de verdade, primeira coisa, tema a Deus. Existe uma sabedoria humana que é bem limitada. Estou falando que, depende de você ler algum livro sobre algum assunto, qualquer assunto na vida, alguém te deu algum conselho. Existe uma sabedoria humana que Deus dá inteligência, limitada. Mas a sabedoria que vale é a sabedoria de Deus. Quer ser sábio de verdade, você tem que temer a Deus.
Pessoa que fala, acha que é muito sábia, mas está desconsiderando a Deus, já começou errado. Por isso que a Bíblia fala, temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quer ser sábio de verdade, comece buscando a Deus. Não se iluda, nem por você mesmo, nem por pessoas. Tem pessoas que às vezes duvidam daquilo que Deus fala, mas não duvidam de repente se alguém fala. A Bíblia falou, será que é verdade? Mas se alguém vai lá te dar um conselho qualquer, eu acho que é isso. Então tome cuidado de quem você ouve conselhos. Então, tem pessoas sábias que podem ajudar em algumas coisas, mas essa sabedoria, tenha discernimento, né? Nem todo conselho que você ouve na sua vida é correto. Às vezes alguém pode estar te aconselhando coisas que você vai se dar muito mal. Então é importante sabedoria de Deus. Às vezes um jovem, a pessoa pode errar pela falta de experiência. E de repente uma pessoa mais vivida pode errar porque ela confia apenas na sabedoria humana. Tem pessoas que são experientes na vida, viveram muitos anos, mas erram porque confiam só na sabedoria humana, aí não adianta muito, né? Então você viver 100 anos sem recorrer à sabedoria de Deus, às vezes vale mais um jovem que teme a Deus. Então pense nisso, sabedoria que venha de Deus. Então você vence provações também com sabedoria, com alegria e com sabedoria. O terceiro, até o quarto. Terceiro, vencer a sabedoria, vencer as provações, tenha fé. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, uma pessoa inconstante, que vai para um lado, vai para o outro. Quando você pensa aqui, aquele que duvida é a onda do mar, levada e agitada pelo vento, é aquela pessoa que vai para um lado e vai para o outro, né? É aquela pessoa, hoje estou com fé, amanhã estou desanimado, né? Alguém falou alguma coisa, eu acredito. Outro falou uma coisa diferente, vou para o outro lado de novo. Tem pessoas que são inconstantes. Hoje, lógico que às vezes a gente tem uma certa inconstância, tem dias que você está mais animado que outros, mas na fé no geral você não pode ser inconstante. Você está sempre mudando de ideia. Alguém falou alguma coisa, eu sigo. Alguém falou uma coisa diferente, vou para o outro lado. Hoje estou animado com Deus, ouvir a palavra de Deus. De repente você sai daqui, alguém que não teme a Deus te fala alguma coisa, você esquece tudo que você ouviu. Pessoa inconstante. E aqui diz, não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que você faz. Para nós termos fé, nós temos que lutar contra a instabilidade, ter mente dividida. Você já viu pessoas assim, de repente você até já foi assim em alguns momentos, fala com fé, declara aquele versículo e ora, mas passa meia hora, você já está reclamando de Deus. Você está dando ouvido a quem fala, olha, eu vou conseguir tal coisa. Aí alguém fala, não vou conseguir, não vou nem levantar. Então, nós temos que ter fé, confiar em Deus para vencer as provações, não sermos pessoas inconstantes. Você tem que confiar que você vai receber algo do Senhor. Aqui está sendo bem claro, a pessoa que duvida, ela pode não receber algo do Senhor. Se nem você acredita que vai receber, né? Então você precisa ter fé em Deus. A gente canta cânticos de fé, de alegria, então tenha fé que você vai receber as coisas de Deus, que Deus ele vai te abençoar, que Deus está com você sempre. Tenha fé. Por último, para vencer as provações, tenha perseverança. Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Não desista. Se é algo que Deus te mostrou, você não deve desistir. Não estou dizendo você ser teimoso. Tem coisas erradas que você tem que desistir. É diferente, né? Tem pessoas que são teimosas no sentido negativo. Está no caminho errado, eu não vou sair daqui. Então, aí você está sendo teimoso. Agora, ser perseverante é você insistir em coisas que Deus te mostrou, que Deus está te orientando. Nós temos que ser perseverantes. Nós não podemos desistir. Às vezes nós não vencemos as dificuldades porque nós não vamos até o final. Fique firme até o final, não desista, né? Teve um dia que eu estava assistindo na internet um vídeo de várias pessoas, em vários esportes, elas achavam que tinham vencido, e de repente naquele último segundo, eu vi até uma São Silvestre alguns anos atrás, um corredor ele estava quase vencendo, né? Poucos centímetros, acho que ele foi virar e o outro passou por trás dele, né? Então você tem que perseverar até o final. Enquanto não chegou no final, tem pessoas que às vezes por um pequeno espaço
por muito pouco, na verdade, não vencem, né? É um pouquinho mais, você tem que manter a sua força, você perde nos últimos segundos. Às vezes você está muito próximo de conseguir alguma coisa, então você tem que perseverar no mesmo ritmo, né? Você não deve achar que venceu antes da hora e nem desistir. Então persevere, insista. Tem pessoas de repente não vencem por causa disso. Então imagine qualquer competição esportiva, você tem que ir até o final, né? Você não pode desistir. Então Deus quer que você persevere. Aqui diz, versículo 12, o feliz, ou seja, vai ser feliz, vai ser bem sucedido o homem que perseverar. Então não desista. De repente tem pessoas que até corriam bem, caminhavam bem no passado, na fé em Deus, mas agora estão desanimadas. Perseverança nesse sentido. Tem muitas pessoas de repente buscavam mais a Deus, vinham mais na igreja do que vêm hoje. Então isso até certo ponto é uma falta de perseverança. Insistia muito, agora estou desanimado. Então você não vai vencer as suas dificuldades, se você é uma pessoa que fica desistindo. Perseverem, se você está orando por algo, né? Você está orando por alguém. Tem pessoas que às vezes desistem. Eu estou orando para um familiar mesmo me converter. Você ora, mas em um certo momento a pessoa começa a desistir, não ora mais. Não desista nunca, vá até o final. São coisas que você deve insistir. Se Deus te prometeu, continue orando. Se você tem uma promessa sobre alguém da sua família, continue orando, vá até o final. Então persevere. Para vencer as provações, nós não podemos desistir no meio do caminho, e nem quando o caminho está próximo. Muitos cristãos, por desistir, acabam sendo derrotados pelas dificuldades. Então não seja um derrotado. Não pare, mas vá sempre com Deus. Insista. Não seja teimoso nas coisas erradas, mas seja perseverante nas coisas que agradam a Deus. É uma diferença muito grande. Tem muitas pessoas hoje que estão insistindo em coisas que deveriam ter desistido, né? Tem uma prática errada, um costume errado, um relacionamento errado, um acordo errado, estão insistindo. Isso não tem que perseverar, mas nas coisas que agradam a Deus, para você ser aprovado por Deus. Aqui, esse versículo, nós lemos aqui, o versículo 12, que fala sobre a questão da aprovação. O homem, depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Aqui está falando no sentido da vida eterna, mas pense que tem várias coisas na sua vida, que Deus está te provando, você passou, aprovado, você vai receber o seu prêmio. É como se fosse uma faculdade, passou, insistiu até o final, ou um curso, passou na última prova, você recebe o seu diploma, por exemplo, né? Fez faculdade, você tem o seu diploma de alguma área da vida. Então você chegou ao seu objetivo. Eu tenho meu diploma, por exemplo, de teologia, de contabilidade. Eu tenho meu diploma, você foi até o final, foi aprovado. Então Deus, em certo sentido, Ele vai te dar o prêmio depois que você for aprovado. Não tem outro jeito. Assim como na escola, você não fizer a prova, não passar, você não recebe o seu prêmio. Então insista, passe por essa prova e você vai ser aprovado e receber o seu prêmio. Para concluir, você tem confiado em Deus ou na sua própria força? Você tem perseverado ou desistido no meio do caminho? Então confie em Deus, é que Deus que nos dá essas armas para nós vencermos. Como eu falei em fé, falei em alegria, falei em sabedoria, falei em perseverança, é algo que vem de Deus. Pense bem, a fonte é Deus, são coisas que vão vir de Deus. Então vença as provações, tendo a sua fé em Deus. Receba as armas de Deus, receba a capacitação de Deus para ser um vencedor. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria de orar com você que está em casa também. Então receba a capacitação de Deus para vencer. Deus tem armas para você, que eu citei essa noite. Ele quer te dar essa capacidade. Se você sente que está sem fé essa noite, receba a fé de Deus. Se você sente que você não tem sabedoria, não sabe o que fazer, peça sabedoria a Deus. Se você está com o seu coração triste, peça alegria a Deus. Se você está pensando em desistir, peça a Deus que te dê forças para você perseverar, para você não desistir. Essa palavra para mim, para você que está me assistindo. Peça a Deus. Se alguém está assistindo essa transmissão, você não tem Jesus, a fonte de tudo que eu estou falando é Jesus, né?
Então, quer vencer as dificuldades da vida? Tenha fé em Jesus, aceite Jesus no seu coração. Se alguém estiver acompanhando que não tem Jesus, é a sua oportunidade, tá? Abra o seu coração para Jesus, que você vai ter a capacidade de Deus para ser mais do que vencedor. Se você já é cristão, peça a Deus que renove a sua capacidade. Vamos orar, vamos pedir a Deus que realmente nos dê a vitória. Senhor nosso Deus, nós temos um momento da nossa vida que temos passado por dificuldades, por provações, mas eu peço que o Senhor nessa noite renove a nossa capacitação de enfrentar as dificuldades, de ser um vencedor. Enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de fé, enche a nossa mente, nosso pensamento de sabedoria, enche os nossos sentimentos de perseverança. Nós precisamos da capacidade que venha do Espírito Santo, Deus. Se alguém não tem Jesus ainda, que essa pessoa está orando comigo, possa receber Jesus como Salvador, porque Jesus é fonte de toda essa capacidade para vencermos as dificuldades da vida e para no final sermos realmente vencedores. Abençoe essa vida, abençoe a família de cada um que está acompanhando, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de testemunhos, uma semana de capacidade vinda dos céus sobre nós. Se alguém se levantar para nos desanimar, nós repreendemos em nome de Jesus, pois nós cremos que o Senhor está conosco essa noite, estará conosco em cada dia dessa semana, estará conosco com a gente, com a nossa família, com todos os lugares onde nós estivermos essa semana. Nós queremos vencer e nós cremos, declaramos a nossa vitória. Nós cremos que Deus nos faz mais do que vencedores e que nós estamos sendo aprovados nessa dificuldade e Deus está nos dando a vitória. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Levante suas mãos para os céus. Senhor nosso Deus, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada na presença do Senhor, com os nossos familiares e em todos os nossos afazeres. Que a paz do Senhor invada o coração de cada um que está aqui, dos meus irmãos que estão em casa. E agora eu peço que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Deus te abençoe, uma semana de paz na presença do Senhor. Vá com Deus. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando